Olá, eu me chamo Francisco e tenho 43 anos e trabalho como gerente em uma distribuidora de alimentos. E eu comecei bem embaixo na empresa. Lembro que entrei com 20 anos e comecei trabalhando como ajudante de entregador. Eu era responsável por descarregar os caminhões em diversas cidades. E era assim meu trabalho, viajando de cidade em cidade. E foi em uma dessas viagens que eu vi o lobisomem. Lembro que estava perto do Natal, e nessas épocas festivas, a distribuidora fazia muitas entregas, e era até bom, porque ganhávamos mais. E eu fiz bastante entregas, mas eu nunca vou me esquecer de uma. O ano era 2002 e estávamos eu, o Alex e o Henrique na estrada. O Henrique só conferia as entregas e dirigia o caminhão baú. Já eu e o Alex descarregávamos o caminhão. E estava tudo tranquilo naquela viagem, até chegarmos em um interior daqui de São Paulo. E era por volta de 4 horas da tarde quando chegamos lá. Descarregamos o mercantil e ficamos tomando café, até que o Henrique falou: "O que vocês acham da gente dormir aqui e só pegar a estrada amanhã?" Eu e o Alex, como estávamos exaustos, aceitamos na hora. E depois disso, o Henrique pegou o caminhão e colocou do lado do mercantil. E logo veio o dono, viu aquilo e perguntou: "Vocês vão dormir aí, é?" Eu, achando que ele ia brigar, falei: "Vamos sim, senhor, mas se lhe incomodar, a gente pode ir dormir em outro lugar." Ele então me respondeu: "Não incomoda não, só ia avisar para vocês dormir dentro do caminhão, porque tem umas coisas estranhas acontecendo por aqui." O Alan, que era muito medroso, perguntou: "Que coisa estranha anda acontecendo?" Nessa hora, o Henrique chegou e o dono do mercantil falou: "Vem aqui vocês três, que eu vou mostrar um negócio." E ele foi andando pro outro lado do mercantil, e a gente logo atrás. Depois de um tempo, ele parou em uma esquina e apontou o dedo para um dos portões do mercantil, e tinham uns arranhões no portão. Vários arranhões mesmo, e bem grandes, estava até entortado a grade. Ele então falou: "Há 2 noites atrás, o meu segurança, que fica dentro do mercantil, disse que escutou um barulho muito alto vindo aqui da frente. Ele então pegou a sua arma e saiu pelos fundos, e deu a volta, e quando ele chegou aqui na frente, viu a pior coisa da vida dele. Era um cachorro que era do tamanho de um homem. Quando ele viu o bicho, deu 2 tiros. O bicho então correu, e ele, com medo dele voltar, correu para dentro do mercantil. E não demorou muito para aquela coisa voltar, urrando e batendo no portão. E como ele não conseguiu derrubar, depois de um tempo, foi embora e deixou essas marcas aí. Por isso, eu falei para vocês dormir dentro do caminhão, porque é mais seguro. Vai que o bicho volta." Depois daquela rápida conversa, nós fomos para perto do caminhão e o Alex foi logo falando: "Henrique, eu vou dormir na cabine contigo, nem que eu durma sentado em um dos bancos." O Henrique ouviu aquilo e riu bastante e falou: "Tu acha mesmo que aquilo é verdade? Não tem lobisomem aqui não, isso é história para boi dormir. Ele tá mentindo pra gente não dormir aqui." Foi aí que eu me virei e falei: "Sei não, Henrique, um homem naquela idade não ia mentir. Além do mais, nós 3 vimos os arranhões no portão." O Henrique então saiu rindo e chamando a gente de medroso. E para não ficar uns dormindo fora do caminhão, outros dentro, resolvemos de dormir todos no mesmo canto, dentro da cabine. E não demorou muito, e já era noite. Era por volta das 7h30, e todos nós fomos atrás de um restaurante para poder jantar. Mas aquela comunidade estava muito estranha. Praticamente ninguém estava nas ruas, e achamos somente uma lanchonete.
e tinha somente 2 pessoas lá, que era o atendente e a garçonete. A gente mal tinha chegado e o homem já foi logo falando: a gente já tá fechando, se for comprar, vai ter que levar, não pode comer aqui não. E o Henrique respondeu: calma, meu patrão, a gente só veio comprar uns salgados e depois a gente tá de saída. Depois disso, nós começamos a escolher os salgados e o homem ficou lá fora, olhando de um lado para o outro, como se esperasse algo. O Henrique, que era muito brincalhão, falou assim para a moça do balcão: esse cara aí não é muito normal não, né? E apontou para o homem que estava lá fora, olhando de um lado para o outro. E a moça, bem séria, respondeu: ele tá assim desde que viu o lobisomem. A gente ouviu aquilo e já foi logo perguntando: mas que lobisomem? E a moça continuou em tom bem sério: tem um lobisomem aparecendo por essas redondezas. Ele acabou vendo o bicho. Ele disse que era de madrugada, quando ouviu os latidos do cachorro na rua. E quando ele olhou pela fresta da porta, ele viu um bicho grande e todo peludo, brigando e urrando com os cachorros. Depois dessa noite, ele ficou assim, olhando de um lado para o outro, com medo do bicho aparecer. Na mesma hora, o homem entrou e falou: eu já vou fechar, bora, já tá muito tarde. Vocês aí deviam ir para casa, porque tá muito perigoso. A gente então pegou os pastéis e saímos. Não queríamos nenhuma confusão. E nós fomos por aquelas ruas desertas e com aquilo na cabeça. O que era aquela coisa que estava todo mundo vendo? E para estar todo mundo vendo assim, só podia ser verdade. Depois de um tempo, chegamos no caminhão e comemos os pastéis e conversamos um pouco. E depois fomos dormir na cabine. E ainda era cedo, lá para as 9 horas, e até dormimos rápidos. E parecia que aquela noite ia ser normal, mas não foi não. Eu me acordei por volta das 2 horas da madrugada e resolvi sair para poder fazer xixi, pois minha bexiga estava cheia. Eu então saí da cabine e estava um total silêncio, nem grilo cantava. E fui para o lado do caminhão e fiz xixi. Depois voltei para dentro da cabine e não demorou muito para tudo acontecer. Foram cerca de 5 minutos depois que entrei. Eu comecei a escutar grunhidos de cachorro, como se estivesse chorando. Eu achava que era algum cachorro que estava ali, mas estava muito alto. Eu resolvi abrir a cortina para ver o que era, e me arrependo até hoje de ter feito aquilo. Quando abri a cortina, percebi que a uns 15 metros dali tinha um bicho peludo, em pé, cheirando o ar, como se procurasse algo. Na hora, gelei e fiquei paralisado. Nessa hora, o bicho ficou de 4 e veio para perto do caminhão. E eu, com medo dele invadir o caminhão, acordei o Alex e o Henrique e falei bem baixo: faz silêncio e presta atenção no bicho que tá aí fora. Lembro que eles ficaram até com raiva de mim por eu acordar eles, mas logo depois o bicho passou em frente ao caminhão e eles viram. E o Henrique, que era o mais cético, perguntou: o que era aquilo? Eu então, com muito medo, falei: deve ser o lobisomem que o pessoal tá vendo. Nós três, com muito medo, esperamos aquela coisa se embrenhar na mata e ligamos o caminhão. E saímos o mais rápido dali, pois aquela coisa podia voltar e invadir a cabine. Depois daquilo, eu nunca mais tive notícias daquela região. E ainda penso que escapei por pouco daquela fera, pois antes dela aparecer, eu tinha saído para fazer xixi. E se ele tivesse me atacado, talvez nem essa história eu estaria aqui contando.